Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando onde quer aqui chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu queria que você prestasse bem atenção, você que é filho, filha de Deus, porque muitas pessoas que estão na presença de Deus, estou falando muitas e não todas, há muitas pessoas que se comportam como se não conhecesse a Deus, se tornando refém de situação que muitas pessoas criam. E o que muitas pessoas não percebem é que ao criar uma determinada situação, algumas pessoas se tornam escravos da situação que elas próprias criam estando na presença de Deus. Josué, capítulo 9, versículo de número 4, diz assim: usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre o seu jumento e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial em Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazeis, pois, agora aliança conosco. Os gibeonitas eram ali vizinhos de Israel naqueles dias, e quando eles viram o que Deus havia feito naquele lugar por meio de Josué, eles foram até Josué para fazer aliança com o mesmo, só que mentiram a Josué. Ao ir até Josué, a Bíblia diz aqui que eles fingiram, no versículo 4, ou seja, se apresentaram a Josué na condição de coitado, para ver se Josué tinha pena, ou para ver se Josué tinha dó, para que assim, através da pena ou da dó, Josué fizesse aliança com eles. Eram pessoas próximas, mas fingiram ser pessoas distantes, eles fingiram, dizendo que vinha de uma terra distante e que veio para fazer aliança com Josué. Eles fingiam ser de uma terra distante, quando na verdade era vizinho, morava próximo. E essa mentira que eles criaram, essa situação que eles criaram, ocultando a verdade de Josué, tornou eles mesmos escravos da situação que eles próprios haviam criado. Não custava nada falar a verdade, falar quem verdadeiramente era, que era vizinho e não que era distante. Não custava nada falar para Josué quem verdadeiramente eles o eram. Só que o fato deles ocultarem a verdade, se tornaram escravos da mentira ou da situação que eles próprios criou. E o fato deles criar essa situação, essa mentira que eles próprios criou, você vai ver aqui que eles se tornaram refém ou escravo do que eles mesmos procurou para si. Você deve dizer assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu vou dizer que tem tudo a ver conosco. Porque é o momento que a gente, muitas vezes, para as pessoas não ficarem chateadas, para as pessoas não ficarem frustradas, a gente cria situação, muitas das vezes, para agradar as pessoas. A gente cria situação para falar o que elas querem ouvir. E muitas das vezes a gente acaba ocultando o que não deveria ocultar, simplesmente porque tem medo da reação dos outros. Há pessoas que ocultam a verdade porque tem medo de falar a verdade e a forma como o outro vai reagir. E quando alguém assim procede, todos que assim procedem, está se tornando escravo da situação que aquele próprio criou. O que eu estou querendo dizer, olhe para mim, você que está me ouvindo do outro lado, tomara, espero que não. Mas será que tem alguém me ouvindo? Repito, espero que não. Mas será que tem alguém me ouvindo que não está sendo refém, o escravo de uma situação que você mesmo criou? Porque tem pessoas que, em vez de abrir o coração, ser sincero, falar a verdade, oculta a verdade. Em vez de falar a verdade, esconde, porque tem medo da reação do outro. Tem medo de como o outro vai reagir. Fica receoso de como o outro vai receber aquela verdade. Verdade é verdade sempre. Ela nunca pode esconder. A verdade ela nunca pode ficar oculta. Até porque a palavra de Deus ela diz que não há nada a ser oculto que não venha a ser revelado. Eu preciso lhe dizer a pessoas que estão me ouvindo, Deus está dando chance a pessoas agora a serem sinceros, transparente, verdadeiro. Abrir o coração
e falar verdadeiramente qual é a verdade que está por detrás de situação que pessoas que estão me ouvindo têm escondido ou ocultado. Não oculte a verdade, não esconda. Seja verdadeiro, honesto e transparente, porque toda verdade procede de Deus. Mas quando alguém fica receoso ou pensativo, com medo da reação de como o outro vai reagir, você se torna refém daquela situação, escravo daquela situação. Não seja escravo, seja livre. Olha o versículo 16. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Percebe? 3 dias só se passou, não passou muito, apenas 3 dias. Josué descobriu que era vizinho que morava no meio deles. Não eram pessoas de longe, como eles haviam dito, como eles o haviam fingido ser embaixadores e que vinham de distância. Não, eram pessoas próximas. 3 dias depois Josué descobriu. E quando Josué descobriu 3 dias depois, olha o 22, diz assim: chamou Josué e disse-lhe: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Josué repreendeu e perguntou: por que vocês ocultaram a verdade? Por que vocês não falaram a verdade e me escondeu a verdade? Dizendo ser embaixadores que vêm de uma terra distante, sabendo que é nosso vizinho e mora no nosso meio. No 23. Agora, pois, sois malditos, seja, a situação que vocês criaram, a mentira que vocês me contaram, Josué, falando para os gibeonitas, vocês amaldiçoaram a si próprios. E dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Ou seja, amaldiçoado, escravo e rachador de lenha. Amaldiçoado, escravo e rachador de lenha. Por quê? Simplesmente que ocultaram a verdade de Josué. Porque criaram uma situação, se tornando refém da mesma, se tornando escravo da mesma, porque ficaram receosos da reação de Josué se eles falassem a verdade, que era o vizinho e que morava no meio deles e queria ter aliança com Josué. Preferiram criar uma situação, contar uma mentira, dizendo vindo de uma terra distante, sem embaixador e que veio para fazer aliança, sabendo que era vizinho e morava perto. A situação que eles criaram, a mentira que eles contaram, tornou eles próprios escravos. Fez com que eles próprios se tornassem refém da situação que eles próprios criaram. Amaldiçoando a si mesmo, se tornando escravo e rachador de lei. Tudo por causa de um erro que cometeu. Erro esse que podia ter sido evitado. Mas eles preferiram tornar-se escravo da situação que eles criou do que falar a verdade. Não seja escravo, seja livre. A verdade, muitas vezes, ela dói. A verdade, muitas vezes, tem pessoas que se sentem ofendidas, mas não seja escravo. Fale a verdade, o que é bom para você e bom para os outros também. Tá bom? Não seja refém de situação, da qualquer que seja. Pelo contrário, fale a verdade, abra seu coração, porque a verdade é verdade. E aquilo que é verdade, mais cedo ou mais tarde é revelado. Porque não há nada oculto que não seja revelado. Eu sei que alguém do outro lado está precisando ouvir isso. Seja transparente. A verdade é bom para você e bom para os outros que ouvem também. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.